vou chamar o Adair Ribeiro Júnior, natural de Londrina, engenheiro naval, pesquisador, escritor, especialista e mestrando em ciência da religião, da PUC, São Paulo, conselheiro do Instituto Espírita de Educação, de São Paulo, curador do Museu Allan Kardec Online, ACOL, juntamente com Carlos Sete Bastos e Luciana Farias. Tem realizado pesquisas sobre a historiografia do Espiritismo, particularmente sobre a polêmica das supostas adulterações de A Gênese e de O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Também é colaborador do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Monteiro, de São Paulo. Autor do livro A Obra Esclarecida, de Ângelo Torteroli. O tema que o Adair vai abordar é a Obra Esclarecida, de Afonso Angeli Torteroli. Olá, pessoal, de novo. 15 minutos para tentar resumir 750 páginas. E como fazer o link dentro desse bloco, eu vou ficar aqui porque eu vou precisar dar uma olhada, que são datas. Como fazer o link com esse bloco? Eu acho que está muito fácil. Eu fico pensando, né, às vezes, o Salomão convidou para substituir o Reinaldo, né, de Lutia, e acho que o tema que ele estava preparado conversava perfeitamente com... Então, na hora de fazer, como é que eu vou montar, né, trazer historiografia para isso, e eu achei muito fácil de fazer. O que o GR traz, eu achei... Dificilmente eu concordo tanto sem problematizar, né, eu sempre fico pensando como problematizar uma fala, né, achar alguma coisa, mas a minha inquietação é exatamente quando eu entrei no movimento espírita, a causa, esse humanismo que eu não via, né, eu não percebia dentro do centro. Né, se tratava como se fosse um coaching, simplesmente apaziguar aquela pessoa que chega, né, precisando de alguma coisa, mas ponto, nada mais. O que o casal que eu conheci, né, no Incondadori não lembrava de onde, né, na hora que eu os vi, né, quando eles trazem essa proposta do trazer de volta o significado que Kardec traz, o que é a caridade, né, e esse existencialismo que, de novo, eu via, a minha inquietação, que me levou a problematizar, buscar qual é a causa. E a resposta da minha inquietação veio nessa figura que é o Afonso Angeli Torteroli. Eu precisava entender por que o Espiritismo, há 7 anos atrás, quando eu iniciei, era daquela maneira e não era a teoria que eu li em Kardec. Eu via uma teoria e via uma outra prática. Eu comentei isso ontem. Então, esse livro é fruto dessa pesquisa, e, de novo, por causa de um problema que afligiu a humanidade, que foi a pandemia. Né? Então, de uma coisa que nos tornou humano, que mostrou a nossa pequenez, a gente não precisou ser esse astronauta que bateu recordes, né, de dias fora do espaço, e nos relatos que ele fez agora, quando ele está distante, né? Às vezes a gente busca nos ETs, eu comentei isso, né? Congressos, os eventos continuam, são muito fortes nesses papos paralelos que a gente tem nos almoços, nos jantares, no café, né? Ali que a gente tira muito conhecimento também, e reflete, né? E problematiza as coisas que a gente traz e discute. Então, às vezes essa busca por ET é busca por essa transcendência, né? E esse astronauta lá, a milhares e milhares de quilômetros da Terra, a hora que ele enxerga essa limitação que é o ser humano, desperta uma transcendência ao contrário. Né? Então, eu fiz esse link, né? A gente busca fora e, às vezes, do cara fora, a hora que enxerga o planetinha Terra, né, transcende. Então, esse livro é um livro que conta uma disputa inicial do Espiritismo no país. As nossas origens, quando chega o Espiritismo no país, as diferenças interpretativas que a obra de Kardec recebeu, né, que é natural, né? A gente lê, a gente é sujeito histórico, a nossa bagagem cultural, a leitura, a poesia que foi feito hoje, quer dizer, me emocionou de uma maneira, pode ter emocionado o Ricardo, que é físico, de uma outra maneira, e essas percepções que a gente traz, elas são individuais, por mais que o coletivo seja necessário, mas nós somos sujeitos individuais, princípios inteligentes, individualizados, num processo de desenvolvimento.
No Museu Acol, que eu comentei ontem, essa obra, que foi adquirida em Paris, é uma edição em português de 1882, a primeira tradução em português. E nessa obra tinha uma dedicatória, assinada, foi enviada para Pierre Gaëtan Lemarie, né, em 1882 era a Sociedade Anônima, que deu continuidade às obras de Kardec, e tinha uma dedicatória, quem assinava era um comitê confraternizador. Falei, que raios é um comitê confraternizador no Brasil? Não tinha a menor ideia. E fui buscar as causas, por gentileza. Essa obra tem essas partes, tem um prefácio, tem presidente e ex-presidente da FEB, Sérgio Zaperri, um dos 2 não-rustenguistas, presidentes da FEB desde a sua fundação, em 1884. Marco Milani, que é diretor doutrinário da USE São Paulo, e o pós-fácio do Jader Sampaio, um professor universitário, que veio a desencarnar há pouco tempo, que eu tinha convidado para escrever essa obra junto comigo. E eu conto a história dessa figura, professor Afonso Angelito Orteroli, que a história dele se mistura à história do espiritismo nascente no Brasil. Eu me dediquei a fazer um levantamento nos jornais de época, né, de 1860 até 1930, Torteroli desencarna em 1928, e a quantidade de informações que eu achei sobre esse personagem é algo inacreditável para a história dele não ter sido contada da maneira que deveria. Né, o Mauro Quintela escreveu alguma coisa sobre ele, mas muita pouca coisa, mas eu parti desses escritos e dos jornais de época. Por gentileza. Em 1860, Casimir Lertude traz essa obra, né, um dos primeiros livros que trata da temática espírita. Em 1865, eu comentei ontem, Teles de Menezes funda o primeiro grupo espírita em Salvador. Em 1873, surge o Grupo Confúcio, né, no Rio de Janeiro. E em 1875 e 76, a gente tem a tradução para o português das primeiras obras fundamentais do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não a Gênese. Isso começou a me chamar a atenção. E é na Gênese que Kardec rebate toda a teoria de Rusteng, né, sobre o corpo fluídico. Ele, na Revista Espírita, ele coloca em suspensão o que Rusteng escreve, mas é na Gênese. E essa obra só foi traduzida em 1882. Foi o primeiro alerta que surge. O Espiritismo chega e, como eu falei, diferenças interpretativas foram geradas. Grupos, pessoas entendiam o lado filosófico da doutrina espírita muito forte e formaram um grupo para estudar a obra filosoficamente. Outros grupos entendiam que o Evangelho segundo o Espiritismo era a obra mais importante e se dedicaram ao estudo daquela obra. Essas diferentes interpretações que a obra recebeu, por afinidade, foram unindo as pessoas, os leitores. Vamos lá. Aí, o nosso personagem, Torteroli. Ele nasce em 1849, desencarna em 1928, veio de família católica muito forte, teve um desentendimento com um padre em uma das suas confissões, que ele queria dedicar, né, em determinado momento, a sua confissão, a sua penitência à mãe que estava desencarnada, e o padre falou que, e também não sabemos o porquê o padre fez isso, que não poderia ser redirecionado, né, aquele ato para uma pessoa que estava no inferno. E esse ele relata, tem um relato de Torteroli falando isso. Torteroli, a partir do momento, ele se declara um ateu. E ele começa a se aproximar dos primeiros grupos espíritas. Torteroli foi fundador do Partido Republicano Nacional. Ele se envolveu com a política. Não vamos tentar, né, ler isso aqui e trazer diretamente para os nossos tempos, né, outros tempos. Ele funda um partido político. Ele era professor de várias línguas, e vê o que vem na cabeça de vocês a trajetória, né, dessa. Ele era professor de várias línguas, professor de aritmética, professor de escrituração mercantil. Lembram uma pessoa, Kardec, que tinha toda? Então, isso também me chamou muita atenção. Né, ele foi jornalista, comerciante e solicitador judicial, um advogado sem formação acadêmica, mas que prestava um determinado concurso, né, e recebia autorização para atuar nos vários fóruns políticos.
A Sociedade de Estudos Espíritas, que é Espiríticas, Deus, Cristo e Caridade, surge em 1876. Chegou a ter 800 sócios, essa sociedade. Por problemas interpretativos, de discussões na época, o grupo gerou cisões, sempre. Isso também é natural. E, em 1879, Torteroli assume como diretor dessa instituição, que logo deixa de existir, e em 1879 surge a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Por favor. O principal objetivo da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade: formar a Academia Espírita de Ciência. 5 divisões dentro dessa... Não era uma universidade, né? Mas 5 divisões, cada uma estudando uma das obras básicas do Espiritismo. Uma sociedade parisiense de estudos espíritas no Brasil. Por gentileza. Em 1881, 28 de agosto, guardem essa data. O Jornal Cruzeiro, Jornal do Comércio, antes de qualquer iniciativa das autoridades policiais, divulgam que iriam fechar a sociedade acadêmica, uma sociedade com fins científicos. Existia uma legislação na época, essa legislação foi atendida e as autoridades entenderam que aquilo não era uma ciência. E fecharam, ou tentaram, não, fecharam a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Isso provocou uma mobilização e uma comissão, né, onde Torteroli fez parte, se reuniu com o imperador Dom Pedro II. A coisa se acomodou, mas o mandato que fechou nunca foi revogado. Simplesmente houve uma decisão política, olha, vamos deixar de incomodar, e a sociedade continuou funcionando. Por gentileza. Foi iniciado um projeto, a partir desse momento de perseguição. O primeiro momento de perseguição do espiritismo no Brasil. Vamos estimular a fundação de grupos espíritas, independente da vertente interpretativa que as obras de Kardec estavam tendo. Se entendeu que era religioso, incentivava a formar. Se é filosófico, forme. Se é científico, forme. Esse foi o grande mote do boom dos grupos espíritas que inicialmente foram formados no Rio de Janeiro e em outras províncias da época. Foi fundada a Revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, que começou a divulgar o espiritismo no Brasil e a formação de grupos como deveriam ser feitas. Por gentileza. Em 1882, aquela edição da Gênese que me chamou a atenção, do Comitê Confraternizador, a Sociedade Acadêmica adota as obras no original em francês. Me chamou a segunda vez que me acendeu a luzinha. Por quê? Já tinham as traduções, o tradutor atribuído a Carlos Travassos, preso a um grupo que entendia mais religioso. Mas a Sociedade Acadêmica adota as obras para estudo no francês. Então, segundo a luzinha, poderia ter alguns problemas nesses originais. E hoje o Museu Acol tem essas edições em português, que agora eu trabalho para entender um pouco melhor, né, problemas na tradução. Você me avisa o tempo que... Tá? Então, vamos lá. Essa edição da Gênese de 1882 é feita uma denúncia de uma tentativa de adulteração na tradução apresentada para a sociedade, enxertando ideias de Rusteng nessa obra. Isso consta nessa edição, a denúncia na introdução da obra. Começa-se um processo de unificação. A exposição espírita, no ano seguinte, né, de 1881, falei, guardem a data, 28 de agosto. Por décadas, essa data foi comemorada como um marco de resistência do espiritismo no Brasil contra a tentativa de fechar a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, sempre no dia 28 de agosto. Por décadas foi comemorado e isso foi apagado no movimento espírita. Janeiro de 83 é fundado o Jornal Reformador, antes da fundação da Federação Espírita Brasileira. 1884 é fundada a Federação Espírita Brasileira. Torteroli tinha fundado um jornal, o Renovador. Teve curta duração, ele tinha a revista da Sociedade Acadêmica, fundou um outro periódico, o Renovador, que quando foi fundado o Reformador, ele parou de circular e passou a ser o principal articulista do jornal Reformador.
fundada a FEB, e a FEB foi fundada exatamente naquele momento para tentar apaziguar aquelas divergências, aquelas tensões dos vários grupos. Por gentileza. Final de 1873, Torteroli sai do Rio de Janeiro, capital do Império na época, muda para São Paulo e passa a se envolver no movimento espírita nascente paulista. Tem contato com Batuíra, ajuda a fundação de alguns grupos, por gentileza. Torteroli fundou acho que são quase 2 dezenas de obras, participação em obras humanitárias e sociedades assistenciais em várias províncias na época. Eu vou destacar apenas 2. O Hospital Samaritano de São Paulo teve a participação de Angeli Torteroli no comitê que arrecadava fundos para fundar o hospital. Na Guerra de Canudos, 1887, não vou lembrar. Guerra de Canudos, final do século XIX, Torteroli monta um banco de sangue, já a proteção que tinha no final do século XIX, disputa territorial com o Acre, entre Bolívia e Brasil, funda um banco de sangue e tenta uma reunião com o vice-presidente na época para tentar evitar o derramamento de sangue que a gente teve na Guerra de Canudos. Então, Torteroli atuava em várias províncias em ações humanitárias. Canudos, 1897, a memória não falhou. Por gentileza. Dezena, pode passar. Surge a figura de Bezerra de Menezes. Depois de Torteroli, ele frequentava o grupo Fraternidade, que teve contato com a obra de Rusteng, começou a divulgar, foi presidente da FEB por 2 vezes. Na segunda gestão, Bezerra de Menezes já comprou as ideias de Rusteng na obra Os 4 Evangelhos, e passa a ser o redator do Reformador. E ali começa a propaganda das ideias de Rusteng, praticamente divinalizando Jesus, corpo fluídico, esse devotamento a Maria, trazendo o dogma da virgindade de Maria, e o Espiritismo começa a tomar uma feição mais religiosa predominante. Por favor. Em 1890, o segundo grande problema que o Espiritismo enfrenta, a criminalização. Em 1881, os espíritas se juntaram com um foco. Em 1890, durante 50 anos, eu falei ontem, a prática do espiritismo foi criminalizada no país. E vou reforçar o que eu disse ontem e vou explicar melhor. Por que devemos muito ao espiritismo religioso? Porque foi a única saída possível naquele momento. Todas as defesas que chegaram até o Supremo Tribunal Federal, os espíritas foram absolvidos por liberdade de culto previsto na Constituição. Essa é a gratidão que eu acho que a gente tem. Era a única saída naquele momento. Tentou-se o espiritismo científico e tomou pau do Império. Pode girar? Torteroli, com a criminalização em 1890, ele retorna de São Paulo para o Rio de Janeiro. Aquela função que ele exercia de solicitador judicial, abre um escritório de advocacia, junto com outros irmãos espíritas, e começam a defender centros espíritas, e espíritas estavam sendo processados. Ele funda, ou reinstala, naquele primeiro momento foi fundada a União Espírita do Brasil, que foi o primeiro órgão não oficial, não tinha um CNPJ, mas uma ideia de unificação. Ele traz isso de volta com o Centro da União Espírita e Propaganda do Brasil. Ele altera o nome. Pode continuar. Torteroli faz críticas ao sistema republicano numa frase, que nunca o espiritismo tinha sido tão perseguido, como na época da República, com seus ideais iluministas, positivistas, tudo que passou, ele critica aquilo porque era um absurdo. Fomos criminalizados. Ele lança a Revista Espírita Brasileira, que essa revista foi adotada pela Liga Espírita do Brasil, a entidade que foi fundada para fazer contraponto à Federação Espírita Brasileira. Torteroli organizou 3 grandes congressos. O primeiro, ele teve participação quase que exclusiva na formação, em 1898, 1899 e 1900. Para ter ideia da população... Não, volta, por gentileza. Da população de espíritas na época, ali 20 mil que fizeram representar no Congresso, chegando em 1900 com 30 mil
representantes. Para ter uma ideia do que foi esse congresso, era para chegar a um consenso se o espiritismo... Qual era a definição para o espiritismo? E congressos com várias sessões, não era congresso igual a gente vê hoje, congresso com debates, apresentação de teses, discussão. Em todos os congressos, chegou-se à conclusão que o espiritismo era aquilo que Kardec tinha falado, e não religião. Pode passar? Não, volta um, por gentileza. Em 1922, e eu vou encerrar minha fala aqui, outra coisa que foi apagada do movimento espírita brasileiro. O 18º Congresso Espírita e Espiritualista Internacional foi realizado no Rio de Janeiro. Teve a chancela do Biro Internacional de Espiritismo, com sede na Bélgica, em Bruxelas. E o que é legal? Acho que teve uma duração de, não vou me lembrar agora, de algumas semanas. Quase todas as sessões foram coordenadas e presididas por mulheres. As 3 esposas que Torteroli teve, todas se dedicaram ao espiritismo, e a última, que ele perdeu, foram falecendo, ele desencarnou. As 2 primeiras esposas desencarnaram e atuaram no movimento espírita, que não deu tempo de molhar, vocês são muito rápidos. Mas a esposa de Torteroli, a última, a Maria Catita, que também é outra personagem que precisa ser contada a história dessa mulher, mas no devido tempo. Por gentileza. E o legado de Torteroli, além da Revista Espírita, são 50 anos de construção do espiritismo no Brasil. Deixa eu ver, só vai mais uma vez, acho que tem mais um. É o último? Então tá. O presidente... tá ali. O presidente João Torres, da Liga Espírita do Brasil, quando Torteroli desencarna, ele faz uma homenagem no jornal, a gente traz isso no livro. Todos os principais jornais da capital, Rio de Janeiro, noticiaram o desencarne, a morte de Torteroli. Só para a gente entender a importância dessa figura carioca no Brasil. O presidente da Liga Espírita do Brasil, João Torres, dá o título para Torteroli de um dos principais fundadores do espiritismo no Brasil. Essa obra conta essa história do espiritismo e pano de fundo, ou pano de frente, ou pano principal, é o Torteroli. Desculpa.